temos a honra de receber o Dr. Marlo Souza. O professor atualmente é docente de cardiologia veterinária na Universidade Federal do Paraná, coordenador do Laboratório de Cardiologia e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária. Professor, muito obrigada por aceitar esse convite, trazer a oportunidade aqui para os nossos participantes de ouvir o que o senhor trouxe aqui para o Congresso VET em Foco. E eu queria aproveitar para perguntar para o senhor se o senhor pode falar um pouquinho do que o senhor trouxe na palestra, qual foi o objetivo de impactar aqui os congressistas. Claro, muito obrigado, Fran, eu agradeço pelo convite. Mais uma vez participando do Congresso em Foco, é uma honra, como sempre. E hoje eu tive a oportunidade de discutir sobre o uso racional de diuréticos nas cardiopatias caninas e também falar sobre o manejo do edema pulmonar em pacientes caninos e felinos. Na sequência, nós discutimos um pouquinho sobre os recentes avanços nas cardiopatias dos gatos, né? Esse tema sempre é muito desafiador dentro da cardiologia e eu procurei hoje, de maneira bastante sucinta, trazer aí pontos que são cruciais para reconhecer essas doenças e como manejá-las utilizando os recentes avanços científicos. Perfeito, professor. E falando dessa parte de desafios, atualizações, qual o principal erro ali, qual o erro mais comum que o senhor vê na rotina da utilização de diuréticos em cães cardiopáticos? Perfeito. Esse é um tema bastante recorrente dentro da clínica generalista e a gente pode aqui destacar que o uso indiscriminado dos diuréticos está muito associado com uma série de efeitos adversos. Eu destaco, por exemplo, a desidratação dos pacientes e os distúrbios eletrolíticos. Mas é importante ressaltar que o não uso desses fármacos também pode ser ruim. Então é importante que a gente saiba definir racionalmente quando empregá-los, como empregá-los e quando reduzir as doses, né, uma vez que os objetivos sejam alcançados. Professor, na sua rotina, qual a primeira medida ali terapêutica ao identificar um edema pulmonar? Ótimo. Então, o edema pulmonar cardiogênico é sempre muito desafiador, porque essa é uma condição que reconhecidamente leva o paciente a um cenário crítico, né? Então, o edema pulmonar causa risco de óbito no paciente. Portanto, a gente tem que ser muito rápido no reconhecimento, que é clínico, e a partir disso lançar medidas que possam estabilizar. Então, eu sempre divido essa abordagem em uma abordagem de estabilização inespecífica, né, onde a gente tenta dar tempo para que o paciente possa responder ao tratamento definitivo, que vai envolver o uso dos diuréticos. Então é muito importante que a gente saiba utilizá-los, né, para que nós possamos estabilizar esse paciente. Quando a gente aborda a parte de cardiologia, professor, nas aulas, nos cursos, né, às vezes nos cursos de clínica, os cursos mais amplos ali, os alunos têm sempre ali o preconceito, medo, né? Nossa, cardiologia é um assunto extremamente difícil, né? Uhum. O que o senhor pode trazer para esses profissionais, né? Porque eu acho que existe até uma certa limitação às vezes do clínico, do profissional que está iniciando por esse preconceito de dificuldade. Eu não sei se o senhor enxerga isso. Claro, não. Essa colocação sua é muito interessante porque, bom, eu sou médico veterinário há 25 anos e faço cardiologia há 23 anos. Nossa! Então, acho que eu conheço um pouquinho da trajetória da cardiologia veterinária brasileira. E, não menos importante, como eu lido diariamente com alunos de graduação, é muito comum que exista realmente essa visão da cardiologia, né, de que é uma especialidade difícil, complexa. Mas, Fran, eu acho que isso está mais relacionado com desconhecimento do que, de fato, né, com ser uma especialidade complexa. Pelo contrário, a cardiologia é uma especialidade que hoje trabalha com evidências científicas, então a gente pratica a medicina baseada em evidências, ou seja, existe resposta para quase tudo dentro da cardiologia, e essas respostas são norteadas por pesquisas científicas, existe uma explicação do porquê de determinadas condutas, alguns cenários que antes eram utilizados como abordagem
de determinadas condições hoje já são descontinuados, porque as evidências mostraram que aquilo não aumenta a longevidade dos pacientes ou não interfere com o desfecho, e novas condutas também foram surgindo. Então é muito importante para a gente poder entender a cardiologia que a gente faça um caminho, né, gradativo, né? Então a gente vai partir de um alicerce, conhecer a anatomia cardíaca, fisiologia cardíaca, conhecer o que é normal, para depois a gente poder entender o que está alterado e, consequentemente, poder exercer bem essa especialidade sem esse receio de que seja difícil. E, na verdade, não é difícil, pelo contrário, as coisas se encaixam muito bem. Perfeito, professor, muito obrigada. Professor, na opinião do senhor, quais sinais sutis os clínicos ainda negligenciam na parte das cardiomiopatias felinas? Ótimo. Quando a gente fala em gato, de modo geral, a gente inclui aqui um desafio a mais. Seja porque nós estamos falando de uma espécie que tem toda uma questão comportamental, seja porque esses pacientes nem sempre manifestam de uma maneira tão óbvia os sinais da doença cardíaca. Dito isso, muitas vezes esses pacientes estão assintomáticos até que eles estejam numa fase muito avançada da doença. Então, eu acredito que um dos grandes desafios talvez seja a execução de um bom exame físico. Nem sempre é fácil executar um bom exame físico no gato, justamente pela pequena tolerância que esses animais têm diante de tempo longo de exame, contenção. Então esse é, sem dúvida, um grande desafio que a gente precisa superar, né? O clínico geral é importante que sempre examine esses pacientes, mas para além do exame físico, acho que a gente pode destacar também aqui a dificuldade que existe em se executar um bom exame complementar. Então, o ecocardiograma, que é uma técnica muito importante na cardiologia, para os gatos é muito desafiador. É um exame que é posicional, é um exame onde um mero milímetro medido errado pode influenciar drasticamente no resultado. Então, acho que o conjunto da obra que a gente pode olhar é que fazer cardiologia em gatos representa um desafio a mais comparativamente a fazer cardiologia em cães. Professor, quando a gente fala em inovação, o que o senhor traria ali de mais inovação nos últimos tempos na área da cardiologia? Pode ser um tratamento, uma terapia, um diagnóstico? O que o senhor acha ali que representa a parte de inovação dentro da cardiologia? Ótimo. Acho que a cardiologia veterinária está, sem dúvida alguma, na vanguarda da inovação em termos de diagnóstico e terapia na medicina veterinária. Não à toa, essa é uma das especialidades onde mais se norteia condutas por ciência. Acho que nos últimos tempos a gente tem visto o avanço das terapias-alvo, né? A gente tem visto o avanço das terapias que procuram reconhecer problemas subcelulares e direcionar as estratégias a esse problema. Um dos grandes exemplos recentes é o surgimento dos inibidores de miosina para tratar as obstruções dinâmicas nas doenças miocárdicas do gato, né? Isso é algo bem recente dentro da cardiologia veterinária, mas que certamente vai representar aí uma nova oportunidade de intervenção para prolongar a sobrevida desses pacientes. E não menos importante, a gente também tem visto aí o surgimento de outros fármacos que podem ser usados para prevenir os fenômenos tromboembólicos, que também são bastante comuns no gato cardiopata. Perfeito, professor. Nossa, grandes informações para os nossos participantes. Professor, e para quem deseja se qualificar na área da cardiologia, quem está iniciando, o que o senhor falaria para essa pessoa que deseja entrar na área? Quais passos? Maravilha. Bom, como toda especialidade, acho que é muito importante a gente primeiro ter aquela visão do generalista, para a partir do todo nós podermos afunilar em direção a algo mais especializado. Nós temos aqui no Brasil há bastante tempo, né, tem 25 anos, a Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária, é uma entidade sem fins lucrativos que hoje é responsável pela prova de título de especialista em cardiologia veterinária. Nós temos esse título reconhecido aqui no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. E a SBCV periodicamente realiza cursos de atualização que são abertos inclusive aos clínicos gerais. Não menos importante, acho que por todo o avanço da cardiologia veterinária, hoje são bastante disponíveis cursos de pós-graduação,
programas de aprimoramento, e tudo isso pode colaborar para que os médicos veterinários, os clínicos que tenham interesse em conhecer um pouquinho mais de especialidade, né? Não, às vezes não quero ser cardiologista, mas quero saber um pouquinho mais de cardiologia para melhorar meu atendimento na clínica geral. Hoje eu diria para você que é muito acessível esse tipo de educação continuada. Perfeito, professor. E para quem deseja ter a titulação, né? Quais os passos aí para esse reconhecimento? Perfeito. O título de especialista em cardiologia veterinária exige uma série de critérios, né? Esses critérios, de modo geral, procuram validar o conhecimento do proponente. Então, existe uma fase de qualificação em que são submetidos alguns documentos para mostrar que o proponente tem qualificação, e uma vez aceitos esses documentos, nós temos a fase de avaliação. Então, nessa prova, são avaliados conceitos teóricos e são avaliadas também as habilidades práticas do candidato. Uma vez aprovado, o médico veterinário passa a ser, né, reconhecido como especialista em cardiologia veterinária e recebe, né, esse título do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Perfeito, professor. Agora eu quero agradecer, né, muito com o senhor ter a disponibilidade de vir aqui. A gente sabe que é difícil agregar junto com as palestras, né, dentro do congresso. Muito obrigada pela disponibilidade, pela presença. Um material muito rico para os nossos participantes, que principalmente quem não conseguiu vir aqui, né? Então essa é a ideia, a gente trazer também essa parte de inovação, informação para o pessoal. Muito obrigada, Eu professor. que agradeço.